Bem, nosso estudo de hoje está no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 32. Mas, tendo semeado, cresce. Emmanuel vem comentar na lição 35 do livro Caminho, Verdade e Vida. Semeadura. É razoável que todos os homens procurem compreender a substância dos atos que praticam nas atividades diárias, ainda que estejam obedecendo a certos regulamentos do mundo que o compelem a determinadas atitudes. É imprescindível examinar a qualidade de sua contribuição pessoal no mecanismo das circunstâncias, porquanto é da lei de Deus que toda semeadura se desenvolva. O bem semeia a vida, o mal semeia a morte. O primeiro é movimento evolutivo na escala ascensional para a divindade, o segundo é estagnação. Muitos espíritos de corpo em corpo permanecem na Terra com as mesmas recapitulações durante milênios. A semeadura prejudicial condicionou-os à chamada morte do pecado. Atravessam os dias resgatando débitos escabrosos e caindo de novo pela renovação da sementeira indesejável. A existência deles constitui largo círculo vicioso porque o mal os enraiza ao solo ardente e árido das paixões ingratas. Somente o bem pode conferir o galardão da liberdade suprema, representando a chave única suscetível de abrir as portas sagradas do infinito à alma ansiosa. Haja, pois, suficiente cuidado em nós cada dia, porquanto o bem ou o mal, tendo sido semeados, crescerão junto de nós de conformidade com as leis que regem a vida. E, gente, segundo as informações dos espíritos, eles trazem para a gente uma nova leitura do que a gente chama de vida e do que a gente chama de morte. Eles falam para a gente o que seria a morte do outro lado da vida. A morte do outro lado da vida é a pessoa ainda ficar no estado de arrependimento, no estado de remorso, no estado de sofrimento decorrente das atitudes que ele teve aqui durante a experiência no corpo. Então, veja bem, né? A pessoa chega do outro lado da vida com a consciência tranquila de que conseguiu aproveitar, não vou nem falar 100%, mas razoavelmente bem, as provas e os aprendizados que teve. Não se comprometeu, não fez o mal a nenhuma pessoa. Ele vai chegar do outro lado. A única coisa que ele pode se lamentar de repente foi da perda de tempo de não ter aproveitado os 100% do aprendizado. Mas raramente, segundo eles, nós que estamos aqui na Terra conseguimos aprender 100%. Raramente. Eles falam muito nisso para a gente, da perda de tempo, da falta de aproveitamento do tempo. Mas quando a gente chega do outro lado, a gente vai ter vida, e até vida em abundância, como diz no Evangelho, porque a gente vai começar a fazer aquele balanço do que a gente viveu, do que fez de diferença, do que era antes, do que passou a ser, e o que a gente precisa daqui para frente. Então a gente começa a fazer planejamentos, e com a ajuda deles também, né? O que a gente precisa agora? Precisa vencer esse ou aquele vício, precisa vencer, desenvolver essa determinada virtude. Enfim, e a gente começa a fazer a nossa programação e aí sim, estudar, ver as consequências dos nossos atos e também ter até a oportunidade também de se desculpar, porque se o perdão é uma regra áurea aqui prevista no Evangelho, foi próprio Cristo que disse para a gente, bem-aventurados que são misericordiosos, chamando a atenção do perdão, é claro que do outro lado da vida também, tem muita coisa que a gente carrega daqui para lá e quando chega lá do outro lado a gente age igual aquela pessoa que fica lembrando das puerilidades quando a gente era criança. Então a gente vai olhar para trás e falar, a gente era criança, aquilo era brincadeira, então não deixa para lá. A gente vai olhar, aquilo era coisa da matéria, ficou magoado porque o outro emprestou uma quantia de dinheiro e não pagou, ficou magoado. Isso são pequenas coisas, só quando as coisas são realmente comprometedoras, grandes, trouxe grandes diferenças, né, muito sofrimento, aí normalmente o espírito ele guarda com ele mesmo e tem mais dificuldade de lidar com isso. Mas a gente tem que começar a pensar no seguinte, o texto está falando em semeadura, o que é que estamos semeando? Ele até chama a atenção de maneira muito cuidadosa. Muitas das vezes a gente está tendo que seguir determinados protocolos aqui na Terra por conta da nossa profissão, por conta das circunstâncias da vida mesmo. Mas até nesses protocolos, vamos perceber o seguinte, eu estou fazendo o meu melhor? Eu estou fazendo a coisa de maneira boa, de maneira justa? Ou estou fazendo o tempo todo querendo
prejudicar as pessoas, querendo me dar bem, fazendo a coisa de maneira equivocada. Porque, gente, quando a gente chega do outro lado da vida com a consciência culpada, a gente vai encontrar dezenas de centenas de espíritos que ficaram acompanhando a gente, porque Paulo de Tarso falou, ó, nós estamos cercados por uma nuvem de testemunho. Eles sabem de tudo que a gente está passando. E vão saber também das razões que levaram a gente a praticar esse ou aquele deslize. Vão estar sabendo também. Então, a gente tem que ter essa ciência, porque se chega do outro lado da vida, aqui você consegue esconder. Por isso que o Chico fala, né, definição de criminoso. Todos nós, quando somos descobertos, não existe um espírito sequer na Terra que pode se dizer isento de pecado. Por isso que Jesus falou que aquele tivesse isento de pecado, que ele tirasse a primeira pedra. Né? Aí chega do outro lado, você fez isso, eu fiz. As circunstâncias foram essa e essa. Ué, por quê? Me perdoa se eu não fiz melhor, mas era o que eu podia fazer na época. Agora, se eu prejudiquei as pessoas, se eu fiz as pessoas sofrerem, eu vou estar vendo as consequências daquilo, eu vou estar sujeito a esses julgamentos aí que a gente vai deixar cair ou não neles. Eu estou falando disso, gente, como uma coisa muito séria, porque a gente fazendo um estudo, principalmente de um livro que se chama Libertação, do André Luiz, escrito através do Chico Xavier, verdadeiros tribunais compostos por pessoas que aqui, enquanto estiveram aqui na Terra, foram juízes, foram promotores de justiça, foram policiais, foram militares, e que ainda não têm o senso moral desenvolvido, e que eles chegam do outro lado da vida ainda se arvorando em julgadores e querendo estabelecer normas para as pessoas. Então, a pessoa quer negar, chega lá, você fez isso, eu nego. Não, aqui a gente não consegue esconder nada, olha para o teu pensamento. Do pensamento da pessoa brota aquela tela mental e ele consegue observar tudo que aquela pessoa viveu. Aí a pessoa começa a ficar envergonhada e se deixar o complexo de culpa tomar conta sem ter aquela vontade de renovar, reparar, modificar o que foi feito, aí você fica na mão daqueles espíritos ali e entra na chamada morte espiritual. Porque a morte espiritual é isso, é você ficar estagnado. Agora, quando eu chego do outro lado e chego com essa disposição de virar para meus amigos lá do outro lado e falar, gente, eu fiz isso, quero consertar, me ajuda a consertar? Como é que eu faço para consertar? Vou me planejar para consertar. E os espíritos falam o tempo todo, já que não existe perfeição aqui nem do outro lado ali, aqui na Terra a Terra não é lugar de perfeição, a Terra é lugar de aprendizado. Né? Já que não existe, o que a gente quer de vocês é vontade, é determinação. Então, vocês chegam para a gente, eu quero acertar, acendeu aquela luz da esperança, vamos embora, bola para frente. Se a pessoa chegar do outro lado com a consciência tranquila, ele vai poder escolher o que fazer, ele vai fazer pode fazer um monte de coisa e vai melhorar até muito. Tem cursos, tem tudo para você se preparar lá do outro lado para a próxima experiência que você tiver na matéria, seja ela aqui ou seja em alguma das casas da morada do Pai aí que o Pai escolher para a gente. Agora, quando a gente chega com a consciência culpada, é a chamada morte espiritual, sim. E se a gente chega com a consciência culpada, mas chega logo imediatamente com essa vontade de acertar, ainda tem uma vantagem muito grande em cima dos outros, porque muita gente vai ficar só ali no complexo de culpa, sofrimento o tempo todo e ostracismo, se isola. Se o ostracismo já faz mal aqui na Terra, gerando depressão, gerando síndrome do pânico e tantos transtornos psicológicos graves, você imagina lá no plano espiritual. Então a gente tem que se preparar para isso, começar a olhar a partir de agora qual é a semeadura nossa aqui na Terra e botar aqui para a gente, somente o bem pode conferir o galardão da liberdade suprema, representando a chave única suscetível de abrir as portas sagradas do infinito à alma ansiosa. Então a gente tem também relato de pessoas que eles falam para a gente o seguinte, cada atitude boa que você tem aqui na Terra, ela é uma espécie de advogado de defesa sua lá do outro lado da vida. Porque você vai estar numa região de sofrimento e de repente chega alguém, peraí, você é daquela pessoa que fez isso, tá? Eu não quero nem saber o que você fez, comigo você me ajudou, né? E vai tentar te dar a mão, vai tentar te ajudar também para sair daquela situação. E através da lei de solidariedade, por isso que se fala que fora da caridade não há salvação, porque todos nós ainda somos muito culpados ainda, alguém vai estar salvando a gente. Não, meu filho, não sai desse complexo de culpa aqui, vamos trabalhar, vamos melhorar. E assim a coisa vai para frente. Então vamos tomar muito cuidado daqui para frente com o que a gente está semeando.
porque a colheita é obrigatória. Jesus nos abençoe hoje e sempre.